Pessoal, retornando então, tá? Continuando o nosso trabalho. Estávamos então calculando o imposto de renda de acordo com as orientações da tabela. E como é que se calcula, né? Tem aí a alíquota, tem as faixas de rendimento, as faixas de salário, a alíquota para cada faixa e a parcela a deduzir para cada faixa. Eu já tinha feito um exemplo com 2.000, que está nessa segunda faixa, a alíquota de 7,5, né? Não vou entrar em detalhe, que a gente já falou sobre isso. E vou pegar aqui agora um outro, ó, que está nessa outra faixa aqui, ó, de 2.826 a 3.751. Vamos pegar aqui um 3.200, pode ser? Vamos lá então? Então, como exemplo, pessoal, vou pegar aqui, vamos ver como é que faz o cálculo do imposto de renda, como é que se calcula o imposto de renda de uma pessoa que ganha R$ 3.200. Tranquilo? Vamos lá então? Então, a ideia é a mesma, tá? Então, vamos ver. Vou chegar lá no imposto de renda, certo? Tá? Então, qual que é a alíquota aqui? Vamos voltar aqui. R$ 3.200 está aqui na terceira. A alíquota é de 15%. Certo, pessoal? No material que eu mandei para vocês, tem um errinho aqui. Eu gostaria que vocês corrigissem, tá? Se eu não me engano, aqui ficou sem nada. Então, aqui ficou 22, aqui ficou 27, aqui ficou sem nada. Então, ficou faltando esse 15 aqui. Tá? Mas esse aí não vai importar, não vai implicar na interpretação dos nossos problemas. Então, qual que é a faixa dele? Tá? 15%. Ele vai pagar 15%. Não é que ele vai pagar, a alíquota de cálculo, né? A base de cálculo é... A base não, a alíquota, certo? É de 15%. Vamos lá. Então, o que eu vou calcular aqui? 15%. Lembra? 15% é a mesma coisa que 0,15. Então, você pegar o 15 e dividir por 100 vai dar 0,15. Então, eu posso tanto trabalhar com esta notação ou esta, é a mesma coisa. Aqui está escrito 15%, aqui está escrito 15%. Um número que tem duas casas decimais, ele é um centésimo. Portanto, 15 centésimos é o nosso famoso 15%. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar R$ 3.200 e vou multiplicar por 0,15. Então, vai sair um valor aqui que corresponde a 15% de 3.200. Então, é assim que eu faço um cálculo muito prático, rapidinho, tá? Então, eu pego 3.200 e vou multiplicar por 0,15, que vai dar R$ 480. Então, vai dar R$ 480, certo? Tá, então tá aqui, imposto de renda, R$ 480. Mas é tudo isso que ele vai pagar? Não, pessoal. Por quê? Então, vamos voltar aqui na tabela. Ele está aqui nessa faixa, já calculei os 15%, ó, mas vai deduzir este valor aqui, ó. Então, vai ficar o quê? Menos, tá? 354,80. Então, agora sim vai sair o valor que ele vai pagar de imposto de renda, certo? Então, menos 354,80. Então, vai dar R$ 125,20. Tranquilo, pessoal? É assim que nós fazemos os cálculos. Tá? Então, isso aqui é o valor que vai aparecer lá no lerite dele. Tá? Imposto de renda retido na fonte. Então, vou repetir para que vocês entendam bem isto. O que vai acontecer? Esse valor vai aparecer lá no documento, que é o seu lerite, tá? Onde está lá o relatório dos seus rendimentos. O valor bruto e o que é descontado e o valor líquido, quanto de fato você vai receber. Nesse documento vai estar escrito lá que que a empresa está retendo, está segurando, tá? R$ 125,20 seu. Esse dinheiro a empresa vai passar para a Receita Federal, não vai ficar com ela, óbvio. Ok? Então, quem vai receber isso é o governo federal. Mas é a empresa que faz isso daí, tranquilo? Entenderam a ideia? Vamos fazer mais um cálculo. Vou pegar aqui da outra faixa etária. Vamos pegar aqui dessa faixa etária aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, da quarta faixa etária. A quarta faixa etária mudou a alíquota, ó, 22,5%. Perceberam? Gente, isso é real, isso é verdade, tá? É assim que é feito o cálculo, tá bom? Então, vamos pegar aqui um valor. Pegar aqui uma faixa etária vai até quanto? Vai até 4.664. Vamos pegar aqui um 4.300. Pronto.
Uma pessoa que ganha 4.300, ó, tá nesse intervalo aqui, tá? Lembrando, pessoal, recordando um pouquinho da nossa matemática, né? Eu falei faixa etária, não é faixa etária, é faixa salarial, certo? Nessa faixa salarial, a faixa salarial, então ela vai de um valor até outro. Isso aí me remete a conceito de intervalo. Isso aqui é um intervalo numérico. Então vai de 3.751 até 4.664. Eu vou, depois no finalzinho da conclusão, vou falar mais sobre isso aí. Mas vamos fazer o nosso cálculo então? Tá? Então quanto que ela vai pagar de imposto de renda? Vamos lá. Qual que é a alíquota? 22,5. Então vou fazer aqui 22,5. Eu posso escrever esse número para facilitar a compreensão, então 0, isso, pessoal. Ó, já tem uma vírgula aqui. Dividir por 100 significa dar mais duas casas decimais. A vírgula que estava aqui andou para cá, aqui. Isso quer dividir por 100. 0,225. Ok? Então, o que eu vou fazer? Pegar 4.300 e vou multiplicar por 0,225. Vai me dar, portanto, o percentual aí, ok? Que vem da alíquota, 4.300 vezes 0,225. Então, vai dar, nesse caso aqui, R$ 967,50. Tranquilo? Deixa eu ver se eu fiz o cálculo certo aqui. Ok? Então, o que deu aqui? 9.675, 967,50. Mas é isso que ele vai pagar no imposto de renda? Não. Por quê? Porque tem o valor a ser deduzido, ó, 636,13. Tá? Então, desse aqui eu vou tirar menos 636,13. Ok? Agora sim eu faço esse cálculo e eu vou saber quanto vai se pagar de imposto de renda. Então, menos 636,13. Então, ele vai pagar 331,37. Tá? Só vou confirmar aqui. Ok, pessoal? Não pode ter erro. 636,13. Ok? Igual isto. 331,37. Então, pessoal, é isto daqui que ele vai pagar de imposto de renda. Então, esse valor aqui vai aparecer de novo, né, no olerite dele lá, que esse valor ficou retido, saiu do salário dele e vai passar, então, para o governo federal, tá bom? Para a Receita. E para concluir, vamos fazer um cálculo da última faixa etária. Então, parou aqui. Quem ganha acima desse daqui, ó, quem ganha acima desse daqui, porque a nossa quarta faixa etária terminou aqui, é o limite, né, dela, desse intervalo. Quem ganha acima vai pagar 27,5%. Então, acima de 4.664. Vamos pegar aí R$6.000, por exemplo, vamos fazer o cálculo. Vamos ver quem ganha R$6.000. Vamos lá, R$6.000, certo? Então, quanto que ela vai pagar de imposto de renda? Qual que é a alíquota? 27,5%. Isto, então lá, 27,5%, tá? Claro que é porcentagem, né? Aqui também é porcentagem. Todos esses cálculos, pessoal, vocês têm na PC de vocês, tá? Na PC número 1 do segundo bimestre. Esse é conteúdo do segundo bimestre, ok? Então, a gente sabe que 27,5% é a mesma coisa que 0,275, ok? Claro que aqui não tem o símbolo da porcentagem, porque aqui ele já foi dividido. Tirei isso aqui. Ao tirar isso aqui, gente, isso aqui, ó, esse traço aqui e os dois zeros significam 100, tá? Por isso que o símbolo é assim. Vamos fazer o cálculo? Então vai ficar o quê? 6.000 vezes 0,27,5, ok? Vamos fazer essa conta, tá? Tem que fazer. Como eu disse, não tenho nada pronto aqui. Como se estivéssemos em sala de aula. 0,275, ok? Claro que em sala de aula a gente tem mais tempo, então dá para fazer as continhas no quadro, ok? Então ele vai pagar isso daqui, vai pagar não, né? Então esse aqui é o valor que corresponde a 27,5% desse daqui, tranquilo? O que eu vou fazer agora?
Então, o que vai ficar? Como que se calcula o seu imposto de renda? Então, é 1.650 menos o valor que é deduzido. Está aqui na tabela, 869,36. Então, 869,36. Agora eu faço a conta. Tá? Claro, se ele for pagar tudo isso aqui, meu Deus. Tá? Então, igual menos 869,36. Então, ele vai pagar R$ 780,64. Tranquilo, pessoal? Ok? Muito bem. Então, esse aqui é o valor que vai ser pago. Tá? Então, esse é o valor que ele vai pagar. Então, quem tem um salário de R$ 6.000, ele vai pagar para a Receita Federal R$ 780,64 de imposto de renda. Isso é só imposto de renda, tá, pessoal? Então, ele não vai receber isso aqui tudo, vai receber isto menos aquilo lá. Então, eu não estou calculando aqui o salário, quanto que a pessoa vai receber de valor líquido. Qual que é o valor líquido? Não, o objetivo da questão aqui é trabalhar como que se calcula o imposto de renda, tá bom? Entendido como que é feito, tá? Vamos fazer o seguinte agora, vamos passar isso aqui para uma linguagem mais de função. Por que isto é uma função? Então vamos lá, vamos entender. Eu disse para vocês no começo que função é uma relação entre os valores de dois universos numéricos, ok? E eu tenho aqui dois universos numéricos. Claro que eu tenho dois universos numéricos. Eu tenho um universo numérico onde estão os salários das pessoas. Então, um conjunto vai ter ali dentro dele, ele vai ser formado pelo salário das pessoas. Os valores que estão ali nele são os valores que podem representar salários. E no outro universo, universo numérico, né, um outro conjunto, o que nós vamos ter? Também valores em reais. Só que ali nós temos o imposto de renda que a pessoa vai pagar. Então, ali está representando os valores relativos ao imposto de renda. Né? São os impostos que ele vai pagar. Impostos que dependem, né, que estão atrelados ao rendimento mensal dele, o valor bruto dele. Então, eu posso, já que eu estou falando de função, organizar essa informação da seguinte forma. Aí eu vou fazer aqui uma figura onde eu vou colocar aqui todos os valores possíveis de um salário e no outro conjunto eu vou colocar os valores que representam o imposto que elas vão pagar. Então, para cada salário que eu colocar aqui, claro que vai ter um valor aqui atrelado a ele, um valor aqui que está se relacionando com ele. Concordam? Por exemplo, eu não coloquei aqui 1.600 lá no começo? 1.600 é um possível valor para um salário? Por que eu estou falando isso, possível valor? Porque isso é importante. Será que eu posso colocar aqui qualquer valor? Não sei, vamos tentar responder isso. Será que eu posso colocar aqui qualquer valor? Quando eu digo, será que eu posso colocar aqui, tem lógica colocar aqui qualquer valor? A gente trabalha no mundo da lógica. Como eu estou diante de um contexto real, eu não posso colocar aqui qualquer valor, porque não teria lógica. E essa questão de saber quem é que eu posso colocar nesse primeiro conjunto aqui, que eu posso chamar de conjunto A, se eu quiser, e eu posso chamar isso aqui de conjunto B, se eu quiser, posso também dar outro nome, certo? Será que eu posso colocar qualquer valor aqui? É isso que nós temos que entender quando eu trabalho com função. Por quê? Porque a função ela fica definida nesse primeiro conjunto aqui, que nós vamos chamar de conjunto domínio. Veja, pessoal, eu estou chamando isso aqui de primeiro conjunto, eu não preciso necessariamente dizer que a função, que o primeiro conjunto é esse, poderia ser esse daqui. Mas aí é outro detalhe. A função fica definida aqui. Por quê? Porque se eu colocar alguns valores aqui e esse valor não é um possível valor para o salário,
né, não existe salário com esse valor, aí eu não vou ter uma função. Então, por isso é importante a gente entender toda aquela história de função. Porque para eu ter uma função, qualquer valor que eu colocar aqui, terá de ter um correspondente aqui. Senão não é uma função. Para facilitar essa história, a gente chama de x o valor que a gente coloca aqui, e de y o valor que a gente coloca aqui. Então, o que eu tenho que ter? Para cada x que pertence ao conjunto A, tem que existir um y para ele se relacionar. Se eu colocar aqui um valor de salário e eu não consigo calcular o valor desse salário, não tem lógica. Ou o contexto criado não permite calcular o imposto de renda desse salário aí. Então, o que eu vou ter? Um valor aqui sem corresponder, sem ter um correspondente, sem ter com quem ele se associar. Então, nesse caso, eu não teria uma função. Para ser uma função, todo x que pertence a, então todo valor que eu colocar aqui, tem que ter um correspondente. E esse correspondente tem que ser único. Não tem lógica, pessoal. Por isso tem que trabalhar um pouquinho com a lógica. Não tem lógica um salário, ou para um salário, eu ter dois valores diferentes de imposto de renda. Como? Ele ganha 5 mil reais e vai ter dois valores. 5 mil reais pode pagar tanto ou pode pagar tanto. Não tem lógica. Para cada valor de salário, eu vou ter um e somente um valor de imposto de renda. Entenderam a ideia? Então, para que eu tenha uma função, por isso que isto é uma função. Por que isto é uma função? Porque pelo cálculo não tem como eu encontrar dois valores de imposto de renda diferentes para um salário só. Porque eu tenho que obedecer a alíquota é uma só, e depois eu tenho que deduzir o valor, então vai sair um valor só de imposto de renda. Ok? Por isso eu estou diante de uma função. Ok? Então, que conclusão que nós chegamos? Se for 1.600, esse 1.600 vai se relacionar com o zero, porque ele está na faixa etária que não paga imposto. Certo? Mas aí nós vimos que pode ter um salário de 2 mil reais, não pode? Aí o que nós vimos? Que então quem ganha 2 mil reais vai se relacionar com quem? Então aqui tem que ter um valor nesse conjunto para que esse aqui possa se relacionar. Então nós vimos que é quanto? 7 e 20. Então no meu conjunto B tem que ter esse 7 e 20. Eu tenho que garantir, na hora que eu imagino um conjunto B, na hora que eu imagino um universo numérico, eu tenho que imaginar um universo numérico que tenha valores suficientes para que esses carinhas que moram aqui, que estão aqui, se relacionem. Então, se eu disser que o meu conjunto B é formado somente de números inteiros, o 2000 não iria encontrar alguém para se relacionar. Por quê? Porque ele tem que se relacionar com 7 e 20. E 7 e 20 não é um número inteiro. 7 e 20. R$7,20. 20 centavos é uma fração do real. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu penso no conjunto B, que é o nosso contradomínio. Então, para que exista uma função, eu preciso ter dois universos numéricos. Um e outro. O primeiro a gente chama de domínio. Gente, isso eu explico nas videoaulas lá, que a gente representa de D. Como eu estou falando de uma função, é domínio de F. Então escreve assim, ó, df, domínio da função. Esse conjunto aqui, qual que é a utilidade dele? Esse conjunto ele vai fornecer elementos para que os que estão aqui possam se relacionar. Ok? Então ele é chamado de contradomínio. Tá? Contradomínio. Certo? Que a gente vai abreviar assim, CD de F. Ok? Contradomínio da função. Tranquilo? Tá.
E quem é o conjunto imagem? Então a gente vai chegar no conjunto imagem já já. Deixa eu acelerar aqui, senão a gente não consegue concluir, tá? Aí o que nós vimos? Nós pegamos aqui um outro valor para x, porque todo número que está aqui nós podemos representar por x. Esse x aqui, nós vimos que quando o x é 3.200, o imposto de renda é 125,20. Então esse daqui vai se relacionar com o valor aqui, que é R$ 125,20. E assim por diante, pessoal. E outro valor que nós pegamos foi o 4.300. Então esse é um outro valor que o x pode assumir. Então x pode ser isso aqui? Pode, porque isso é um valor, é um salário. Tá? É possível ter um salário com esse valor. Ok? Então, com quem que esse valor se relaciona? Se relaciona com 331,37. Perceberam, pessoal? Então, o conjunto domínio ele é composto pelos valores brutos dos salários. E o meu conjunto B, que é o contradomínio, bom, o contradomínio, olha só, o que ele tem que ter? Ele tem que ter valores suficientes para o x se relacionar. Certo? Então, ele tem que ter o 0? Tem. Tem que ter o 7,20? Tem. Tem que ter o 125,20? Tem. Tem que ter o 100? Tem. Professor, mas não tem nenhum salário que se corresponde com 100. Quem disse que não? Pode ter um salário ali que se corresponde com 100. Pode ter um determinado salário que vai pagar como imposto de renda R$100. Ok? Mas eu posso colocar aqui valores que, por exemplo, não tem um salário se correspondendo a ele? Pode, pessoal. Pode. Por quê? Porque ele é o contradomínio. No contradomínio, você pode colocar o valor que você quiser. Mas tem que garantir pelo menos aqueles com quem o x vai se relacionar. Eu posso colocar um valor negativo aqui? Posso. Mas algum x, algum salário vai se corresponder com um valor negativo? Não. Porque ninguém vai pagar o imposto negativo. O menor imposto que vai ser pago é 0. Mas posso colocar no negativo? Posso. Simplesmente ele vai sobrar. Não vai ter ninguém se relacionando com ele. No contradomínio eu posso ter isso. Então não significa que tudo que eu coloco no contradomínio vai ter alguém, algum x se relacionando com ele. Não significa isto. Ok? Tá. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, um número negativo? Aqui não, porque não tem salário negativo, é diferente. Todo número que eu colocar aqui no conjunto A, todo número terá de se relacionar com alguém. Certo? O número que eu colocar aqui tem que ter lógica, tem que ter coerência com o contexto. Então está representando um salário. Então aqui eu tenho que ter valores que têm lógica, que têm coerência com o salário. Por exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, 1 milhão. Poderia até ser. Tem gente que ganha 1 milhão? Tem. Tá? Tem jogador de futebol que ganha 1 milhão. Ok, pode ser. Posso colocar aqui 1 trilhão? Sei lá, será que tem um salário de 1 trilhão? Ok? Tudo bem, vamos supor que sim. Tudo bem, posso colocar? Posso. Tanto é que na tabela ele coloca acima de 4.664. Então ele não limitou. Acima significa tudo que é maior que isso aí. Então não me limitou. Então, de acordo com o contexto, eu posso colocar sem problema nenhum. Tá? Posso colocar o valor que eu quiser aí. Tá bom? Ok, vamos lá então. Por exemplo, esse 7,20, ele é um y. Com quem esse x aqui vai se relacionar. Esse x aqui que é o 2.000. Isso aqui é um y, isso aqui é um y. Só que esse y aqui, ele pode ser chamado de f de x. Isso que eu explico lá nas videoaulas. Por que esse y é um f de x? Porque ele pode ser chamado de f de x também. Porque é ele que está em função desse aqui. Então, o y
que é imagem, que é um correspondente de um x, ele é chamado de imagem do x. Ou ele é o número que está em função de x. Ele existe porque esse daqui existe. Porque se eu mudar aqui, automaticamente esse muda. Então, por que é 7 e 20? Porque aqui é 200. Então, esse cara é um f de x, é ele que está em função desse daqui. Ou ele é função de 2000. Aí eu pergunto, então, todo elemento que eu coloco aqui é um y, todo. Mas todo y vai ser um f de x? Não. Porque se eu coloco aqui, por exemplo, o número negativo, eu colocar aqui menos 3, tem algum salário que vai se corresponder com menos 3? Não. Então, menos 3 vai ser função de alguém? Vai ser a imagem de alguém? Não, não vai ser imagem de ninguém. Ok? Então, esse menos 3 não é um f de x. Então, quem é o f de x? É aquele y que é imagem de algum x, que é o correspondente de algum x. Aquele y, vou usar um termo, tá? A gente possa entender. O f de x é um y que o x escolheu, embora ele não escolhe, mas é só para você entender, que o x escolheu para se relacionar. Então, alguém vai escolher o menos 3? Nesse contexto, não. Nessa história, não. Então, o menos 3 é um y. O menos 3 é um y. Ele está no meu conjunto B? Ele está no meu conjunto B. Ele é um elemento do contradomínio? Sim. Mas ele é um f de x? Não. Porque ele não vai ser imagem de ninguém. Os y, pessoal, que são correspondentes do x, eles são chamados de imagem. Então, do que é formado o conjunto imagem? O conjunto imagem é formado pelos elementos y que são escolhidos pelo x, que o x escolheu para se comunicar, para se corresponder. Então, o conjunto imagem é formado pelos y que são f de x. Certo? Então vamos lá, nesse contexto, para a gente terminar rapidinho, senão não vai dar tempo, vou ter que voltar ainda na outra videoaula. Então, quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função é um universo numérico. Eu vou escrever assim, tá? Em forma de intervalo. Que começa no 0. Bom, eu posso incluir o 0? Não vou incluir o 0, tá? Porque não teria lógica você ganhar 0. Você é um trabalhador, vai ganhar 0. Impossível. Tá, posso dizer que é qualquer valor maior que 0? Não teria muita lógica também, mas eu vou obedecer o que está aqui no contexto. Ele diz até 1903. Até 1903 eu começo onde? Então eu vou começar depois do 0, tá? Então eu vou mudar um pouquinho aqui a história. Vou colocar assim, o domínio de f, vou fazer aqui um colchete aberto, vou colocar o 0 até onde? Até 1903. 1903. Estou fazendo com a caneta, pessoal, fica ruim. E 98. Até 98 centavos. Então, fechei aqui o intervalo. Lembra dessa linguagem? Então, o que eu estou falando? Eu estou dizendo... pessoal, desculpa. Não, tá. Isso aqui seria uma faixa etária, desculpa, tá? Eu vou mudar aqui de novo o meu domínio, tá bom? Vou mudar aqui, ó. Tá? Eu falei, não tem nada pronto, estou escrevendo aqui agora, ok? Esse daqui seria apenas de uma faixa etária, tá? Então, o domínio dessa função é um intervalo que começa depois do 0 e vai até onde? No enunciado, deu a entender que vai até o infinito, certo? Eu vou colocar assim, até o mais infinito. Tá? É óbvio que eu não tenho um salário que vai até o infinito. Tá? Mas como eu disse aqui, acima de 4.640, 4.664 e 68,
Ele não limitou, então ele colocou acima. Acima é tudo. O que a gente pode fazer, eu estou trabalhando essa ideia só para vocês entenderem qual é o conceito de domínio. Eu posso limitar aqui, só que eu não vou limitar. Eu estou obedecendo o que o problema colocou. Então é acima de zero até o infinito. O que eu não posso colocar aqui, não teria muita lógica, é colocar zero, porque não tem trabalhador que recebe zero e teria né? E também valor negativo. Então eu posso definir o meu domínio dessa forma. O que eu estou dizendo, pessoal, aqui eu não tenho uma sentença matemática, certo? Tá? O que eu estou dizendo é que o domínio, que é onde a função ela é definida, conjunto domínio, às vezes somos nós que temos que determinar para que a função possa existir, para que nessa relação possa de fato ser uma função. É a gente que tem que determinar. De que forma? Então, observaram que neste contexto a gente tem uma certa dificuldade para definir o domínio, ok? Em outro contexto, eu iria limitar, que eu estou obedecendo o problema, então eu coloquei o meu domínio de acordo com o problema. Mas eu poderia limitar o meu domínio, por exemplo, em 100 mil reais. Aí eu estaria dizendo que o maior valor de um salário seria 100 mil reais. Nesse caso,